gente vai falar sobre os registros de acidentes elétricos que cresceram no primeiro semestre desse ano. Os dados são da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. De janeiro a junho, foram contabilizadas 949 ocorrências que envolveram situações de curto-circuito, fuga de corrente, ausência de manutenção, entre vários outros fatores que podem resultar em choques elétricos, incêndios em comércios, em residências e até em indústrias e até mesmo em hospitais. A gente ficou sabendo, noticiou, algumas situações envolvendo hospitais. Desse total, 384 pessoas morreram que estavam envolvidas nesses acidentes elétricos. No ano passado, no mesmo período, foram 759 registros e em 2020, 741 acidentes. O relatório chama atenção para o caso dos acidentes elétricos que envolvem os hospitais, como eu frisei agora há pouco, com grandes incêndios que começaram em um curto-circuito. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o engenheiro eletricista, o Fábio Amaral. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo certo por aqui. E eu vou começar te perguntando sobre os números de acidentes. Eles chamam a atenção, né? E a gente citou alguns motivos aqui na abertura da entrevista, mas qual deles tem sido o principal? Então, dentre esse número de relatos de acidentes, com maior índice, a gente destaca principalmente as residências, E é bem comum os acidentes domésticos em residência, até mesmo por falta de alguns cuidados básicos no que se refere à energia elétrica. Geralmente a instalação elétrica ela é meio que deixada em segundo plano, seja no momento de uma reforma, seja no momento até mesmo na construção de uma residência, e nem sempre se opta por equipamentos de boa qualidade. E as situações mais antigas, as residências mais antigas, os apartamentos mais antigos, eles necessitam de uma manutenção e uma adequação melhor nas instalações, instalando os devidos equipamentos de proteção para que possam minimizar esses acidentes na área elétrica. Fábio, boa tarde para você. Obrigado pela sua entrevista aqui com a gente no Giro CBN. Você tocou num ponto importante, essa questão da manutenção, principalmente em casas e apartamentos. Mas assim, a pessoa está na casa com tanta coisa para fazer, questão de melhorias. Às vezes, você falou também, se esquece de olhar a parte elétrica e aí que pode acontecer um acidente, tem um certo perigo em relação a isso. Existe um prazo ali, uma vida útil dessa fiação elétrica, um tempo que ela tem para durar, que tem que ter essa manutenção para evitar problemas de curto-circuito, por exemplo? É isso mesmo, Luiz. O que acontece em relação à instalação, a gente tem uma periodicidade que recomenda para fazer uma avaliação entre 10 e 15 anos na instalação, e com o passar do tempo, o surgimento de equipamentos cada vez mais potentes, as instalações vão ficando mais obsoletas, Então a gente tem que tomar com alguns cuidados básicos, Como no caso da utilização daqueles aparelhos derivadores, aqueles T's, quando se liga equipamentos de maior potência, seja um forno elétrico, uma fritadeira ou micro-ondas, no mesmo ponto. Aí que começa a ter os devidos problemas, O ponto ali foi projetado para receber a alimentação de um único equipamento. Se coloca mais de um, começa a gerar aquecimento, mau contato, podendo gerar aí um eventual choque elétrico, um curto-circuito que pode ocasionar incêndio. Esse é um dos fatores aí do mau uso da instalação. Quanto às instalações mais antigas, realmente a gente verifica que alguns dos painéis elétricos que estão instalados, aí falando em residências, não têm os devidos equipamentos de proteção, como o DR. O DR é um equipamento que poderia, em muitos casos desses que ocorreram mortes por choque elétrico, ser evitado, porque é um equipamento que identifica quando está tendo uma fuga da corrente, ou seja, a pessoa está levando um choque, e instantaneamente desliga aquele ponto ali em questão de milissegundos. A pessoa vai levar o choque, sim, mas com consequências mínimas ainda. E você comentou sobre o choque elétrico. Esse tipo de acontecimento é um sinal de que a rede elétrica vai mal e existem outros sinais para, antes de acontecer um incêndio, por exemplo, um curto-circuito grande, a pessoa perceber que precisa trocar a rede elétrica da casa? Sim, a rede começa a dar os sinais, A partir do momento que você começa
a ligar os equipamentos de maior potência, os disjuntores podem começar a desarmar, começar a haver sobreaquecimento em alguns pontos, e aí você começa a verificar que está na hora da instalação passar por uma análise, e é sempre a gente recomenda que seja feita por um profissional qualificado, um profissional da área elétrica, né? A gente, nesse caso, quando se envolve a eletricidade, a gente não pode utilizar aquele conceito de faça você mesmo, né? Nessa situação se torna bem perigoso. Agora, Fábio, uma questão, né? Hoje em dia a gente acessa na internet, no YouTube, por exemplo, tem tutorial para tudo. As pessoas começam ali a ver vídeos, acham que já sabem fazer de tudo, até mesmo instalações elétricas. Isso pode ser um perigo enorme, uma pessoa que não tem uma capacitação para fazer esse tipo de serviço, de provocar um acidente até de proporções grandes. Qual que é a recomendação que a gente pode dar aqui para o nosso ouvinte para que possamos ter instalações seguras na rede elétrica, em casa ou até mesmo no trabalho? Sim, é muito comum esses vídeos tutoriais, né? Sempre escuta, né? A pessoa fala, tá, mas eu sempre fiz assim, e aqui na minha residência funciona, nunca deu problema. Mas aquilo ali pode, entre aspas, ser uma bomba relógio, né? Ele pode estar funcionando corretamente e com o passar do tempo, o desgaste vai gerando aquecimento, né? Aquece, resfria, até que o componente começa a se danificar devido à má instalação, a instalação de forma errônea, e aquilo, com o passar do tempo, com o passar dos anos, pode causar um curto-circuito nesse ponto. E basta um curto-circuito com um material que propague chama próximo que ocasione um incêndio, né? Aí podendo ter proporções bem mais graves, como a gente já viu relatado em vários casos. Além do segmento residencial, isso também ocorre hoje no mercado comercial e hospitais, como vocês relataram anteriormente. Bom, só mais uma última pergunta para a gente encerrar a entrevista. Você estava comentando sobre o curto-circuito que começa ali a jogar algumas chamas e causa o incêndio. Na hora que isso acontecer, a gente espera que não aconteça, mas se isso acontecer, jogar água de jeito nenhum, né? Como é que a pessoa faz para controlar? Não, de hipótese nenhuma jogar água. A primeira ação é desligar a energia, ou seja, procurar o quadro de energia e desligar o disjuntor geral. Nasce o ponto de propagação, de injeção de corrente ali, né? E se for um edifício que tenha o extintor apropriado, já o extintor apropriado. Ou simplesmente tentar, com alguma forma, abafar o fogo, né? Jamais utilizar água. Depois de cessar a fonte de eletricidade, se torna menos perigoso essa ação sobre o incêndio. Fábio Amaral, engenheiro eletricista, conversando com a gente sobre os acidentes elétricos. Fábio, muito obrigada pelas explicações, pela entrevista. Obrigado, Patrícia.